Davi, um jovem pastor, caminha pelos campos verdejantes, seu olhar refletindo humildade e dedicação enquanto cuida de seu rebanho. Ele é o filho caçula de Jessé, um simples pastor que talvez sem perceber, está moldando o destino de um futuro rei. Neste cenário bucólico, há uma história inspiradora que ressoa através das páginas da Bíblia, e a jornada de Davi é sem dúvida uma das mais cativantes. Desde suas humildes origens, Davi trilha um caminho marcado pela fé e determinação. Ele não é apenas um pastor comum, mas um jovem cujo coração é tocado pela vontade divina. A cada passo, ele enfrenta desafios e adversidades, mas sua fé inabalável o sustenta. Ao longo de sua jornada, Davi enfrenta gigantes que parecem intransponíveis. Seu encontro com Golias não é apenas um confronto físico, mas uma batalha entre a confiança na providência divina e o medo que ameaça consumir os corações dos homens. Davi não vacila e com uma simples funda e uma pedra, ele derruba o gigante, demonstrando que a verdadeira graça reside na confiança em Deus. À medida que os anos passam, Davi continua a ser testado. Ele enfrenta traições, perseguições e desafios políticos, mas em meio a tudo isso, sua fé permanece inabalável. Ele é ungido como rei por Samuel, um ato que marca o início de uma nova era para Israel. A ascensão de Davi ao trono não é apenas um evento político, mas um testemunho da soberania divina. Deus escolhe Davi não pelo seu status ou linhagem, mas pelo seu coração íntegro e sua fé inabalável. É uma lembrança poderosa de que, mesmo nas circunstâncias mais humildes, a mão de Deus está sempre presente, guiando aqueles que confiam nele. A história de Davi ecoa através dos séculos, inspirando milhões com sua mensagem de fé, coragem e confiança na providência divina. Sua jornada, desde as pastagens até o trono, é um lembrete de que, independentemente das circunstâncias, aqueles que confiam em Deus encontrarão força para superar todos os obstáculos. Na pacata Belém, uma cidade humilde em Judá, residia uma família simples. Davi, um jovem pastor, passava seus dias cuidando de suas ovelhas. Para ele, aquele rebanho não era apenas um conjunto de animais, mas sim uma escola divina. Nos campos verdejantes, ele encontrava lições valiosas, aprendendo a arte de liderar, proteger e nutrir. Sua coragem era moldada diariamente, enfrentando as ameaças que rondavam os campos. Com sua harpa em mãos, Davi encontrava uma conexão íntima com o divino através das canções que entoava para suas ovelhas. Seu pai, Jessé, era um homem temente a Deus, e quando o profeta Samuel foi enviado pelo Altíssimo para ungir o próximo rei de Israel, Jessé apresentou seus filhos diante dele. No entanto, Deus não escolheu os filhos mais velhos de Jessé, mesmo sendo eles fortes e impressionantes aos olhos humanos. Em vez disso, o Altíssimo instruiu Samuel a ungir o caçula de Jessé, o jovem pastor Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não se destacava por sua aparência externa, mas sim por seu coração obediente e sua fé inabalável. Mesmo sendo mais novo e menos notável aos olhos dos homens, Deus via algo especial em Davi. Foi então, no momento de revelação divina, que Samuel ouviu a voz do Altíssimo, e o óleo da unção escorreu sobre a cabeça de Davi. Esse gesto não apenas o consagrou como rei, mas também o marcou como o escolhido de Deus. Ali, nos campos que testemunharam sua humildade, Davi recebeu uma missão divina. Assim, Davi começou sua jornada, levando consigo não apenas um simples cajado de pastor, mas também a unção divina que guiaria seus passos rumo ao trono de Israel. Nessa época, os filisteus e os israelitas estavam em conflito por questões territoriais, disputas de poder e rivalidades históricas enraizadas entre esses dois povos. Com o tempo, a situação atingiu seu ápice quando os filisteus reuniram seu exército e se prepararam para enfrentar os israelitas. Os dois exércitos estavam acampados em posições opostas,
com um vale entre eles. Os filisteus tinham Golias, um gigante guerreiro, como seu campeão, e ele desafiou os israelitas a enviarem um representante para lutar contra ele em um combate singular. A proposta era clara: se Golias vencesse, os israelitas se renderiam. Se o representante israelita vencesse, os filisteus se renderiam. Esse desafio singular tinha o objetivo de evitar um conflito em larga escala, poupando vidas e decidindo a batalha de forma mais eficiente. Golias, além de sua imponente física, provocou os israelitas com insultos, zombando de sua fé e coragem. No entanto, os soldados israelitas estavam apreensivos, e nenhum deles ousava enfrentar esse gigante formidável. Davi, com seu coração impensável, se apresentou como voluntário. Longe das pomposas armaduras dos soldados, ele escolheu enfrentar o gigante com apenas uma funda, 5 pedras, e acima de tudo, uma fé inabalável em Deus. O rei Saul, perplexo, questionou a escolha do jovem pastor, mas Davi proclamou confiança em sua experiência como pastor. Ele já enfrentará leões e ursos para proteger suas ovelhas, e por isso não temia Golias, pois confiava em algo maior do que suas próprias habilidades. O dia da batalha finalmente chegou, e enquanto Golias avançava ameaçadoramente, Davi correu em direção ao gigante com uma única pedra, guiada pela mão divina. Naquele momento crucial, a trajetória da história mudou drasticamente. Golias, o gigante invencível aos olhos dos homens, caiu derrotado. A vitória não pertencia à imponência física, mas sim à fé destemida de um jovem pastor que confiava no Deus vivo. O que começou como uma história de admiração e triunfo eventualmente se desdobrou em um drama carregado de ciúmes, traição, surpreendentemente, uma amizade inabalável. O rei Saul, uma vez ungido por Deus para liderar Israel, viu em Davi não apenas um valente guerreiro, mas também um líder militar habilidoso. No entanto, à medida que as vitórias de Davi se acumulavam e sua popularidade crescia, uma sombra de descontentamento tomou conta do coração de Saul. O que poderia ter sido uma relação de mentoria e cooperação transformou-se em inveja e temor do sucesso do jovem ungido. O ponto de virada veio quando as mulheres de Israel começaram a cantar. Suas melodias celebravam as conquistas de Davi, enaltecendo-o como um herói de guerra, o que aumentou ainda mais a inveja de Saul. Essa competição pelo reconhecimento e amor do povo desencadeou uma série de eventos que mudariam o curso da história de Israel. Saul feriu seus milhares e Davi os seus 10 milhares, como diz o versículo 7 do capítulo 18 de Samuel. Essa simples melodia, que celebrava as conquistas de ambos os líderes, desencadeou uma fúria incontrolável no coração de Saul. A partir desse momento, a sombra da inveja obscureceu sua visão e alterou o curso de sua relação com Davi. Consumido pela paranoia e ciúmes, Saul começou a planejar a morte de Davi. Tentou lançar uma lança contra ele enquanto Davi tocava a harpa para acalmar os tormentos do rei. Mandou-o para batalhas perigosas na esperança de que caísse nas mãos dos inimigos. Mas, apesar de todos os esforços de Saul, Davi continuou prosperando, protegido pela mão de Deus. Enquanto a relação entre Saul e Davi desmoronava, uma amizade inesperada florescia. Jonatas, filho de Saul, admirou-se pela coragem e caráter de Davi. Essa amizade cresceu em meio à crescente hostilidade de Saul em relação a Davi. Jonatas, em um ato de coragem e lealdade, alertou Davi sobre os planos nefastos de seu pai. A amizade entre Davi e Jonatas tornou-se um bastião de esperança e apoio emocional. Mesmo quando Saul estava determinado a destruir Davi, Jonatas permaneceu ao lado de seu amigo, disposto a sacrificar sua própria posição para proteger aquele que ele sabia ser escolhido por Deus. A história deles atinge seu auge quando Jonatas reconhece que Deus havia escolhido Davi para ser o próximo rei, não ele mesmo. Esse reconhecimento revela uma humildade e desapego extraordinários,
pois Jonatas aceitou o papel que Deus havia destinado a Davi em vez de se apegar ao poder e à posição que naturalmente teria como herdeiro do trono. Mais tarde, durante uma batalha contra os filisteus na região do Monte Gilboa, o rei Saul enfrentaria sua trágica morte. Jonatas, o herdeiro aparente do trono, também caiu lado a lado com seu pai. Com a morte de Saul e Jonatas, Davi finalmente ascendeu ao trono de Israel. Ele não se apressou para assumir o trono, mas buscou a orientação divina. O lamento de Davi pela perda de Jonatas está registrado em um poema que captura a complexidade de suas emoções. Feriram-se os nobres nas alturas, desce Jonatas mortalmente ferido. Angustiado por ti, meu irmão Jonatas, eras amado e querido para mim. Tua amizade para mim era mais extraordinária do que o amor das mulheres. Essas palavras refletem a profunda dor de Davi pela perda de seu amigo mais próximo, Jonatas, e mostram a natureza única e especial de sua amizade. Davi destacou-se como um líder militar habilidoso. Suas campanhas vitoriosas expandiram as fronteiras de Israel e consolidaram sua posição como um rei respeitado. No entanto, a mais significativa de suas conquistas foi trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Com uma paixão fervorosa pela adoração a Deus, Davi desejava trazer a presença divina para a capital de Israel. A arca estava localizada em Kiriat Jearim, e Davi estava determinado a trazê-la para Jerusalém, o coração espiritual da nação. Essa ação não apenas simbolizava a centralidade da fé no reinado de Davi, mas também fortalecia sua conexão com o Deus de Israel e consolidava seu governo como uma monarquia teocrática. Após ter sido capturada pelos filisteus durante um conflito com os israelitas, a Arca da Aliança, também conhecida como a Arca do Pacto, ficou em posse deles por algum tempo. Este objeto sagrado é mencionado na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Dentro da arca eram colocados os 10 mandamentos, as tábuas de pedra nas quais estavam escritos os princípios morais dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. Esses mandamentos representavam a aliança entre Deus e o povo de Israel, e a arca era reverenciada como símbolo dessa relação especial e sagrada. Com alegria e celebração, Davi trouxe a arca para Jerusalém, dançando diante dela com humildade e devoção. Esse evento não apenas simbolizou a centralidade da adoração na vida de Davi, mas também marcou Jerusalém como a cidade escolhida por Deus. Em meio aos louros de suas vitórias militares e conquistas, como rei, Davi, o ungido de Deus, viu-se mergulhado em um episódio sombrio que abalou as fundações de sua vida. O incidente envolveu Batseba, esposa de Urias, um dos valentes guerreiros de Davi. Ao contemplar Batseba enquanto ela tomava banho, Davi cedeu à tentação e cometeu adultério com ela. Esse ato, permeado pela luxúria e egoísmo, desencadeou uma cadeia de eventos que mudariam o curso da vida de Davi e afetariam profundamente sua relação com Deus. Batseba engravidou como resultado desse encontro, e a trama se complicou ainda mais quando Davi tentou encobrir seu pecado. Ao perceber a gravidez de Batseba, Davi, em um esforço para disfarçar o adultério, tentou trazer Urias, que estava em batalha, de volta para casa. Ele esperava que Urias se deitasse com sua esposa e assim encobrisse a verdadeira paternidade da criança. Essa tentativa de manipulação revelou a extensão dos pecados de Davi e o colocou em um caminho de destruição e consequências inevitáveis. Urias, um homem de integridade, recusou-se a desfrutar do conforto de casa enquanto seus companheiros estavam na batalha. Diante dessa lealdade, Davi, em um ato de desespero, enviou Urias para a linha de frente da batalha, onde ele foi deliberadamente colocado em perigo e acabou sendo morto. Davi, finalmente confrontado com a gravidade de seus pecados, reconheceu sua culpa diante de Deus. Sua frustração e lamentação são demonstradas no Salmo 51, um poema de arrependimento profundo, onde Davi clama por misericórdia e perdão.
Este salmo reflete a dor e o remorso sinceros de Davi, bem como sua busca pela restauração espiritual e reconciliação com Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus, em sua graça, respondeu ao arrependimento sincero de Davi, perdoando seus pecados. No entanto, as consequências terrenas ainda se manifestaram. A criança resultante do adultério morreu, e a casa de Davi foi marcada por conflitos familiares. No auge de seu reinado, quando Davi já havia enfrentado batalhas, construído Jerusalém e consolidado o reino de Israel, ele se encontrou diante de um momento crucial. Já velho e enfraquecido, Davi, tomando consciência de sua própria mortalidade e guiado pela direção divina, percebeu que chegara o momento de transferir a promessa da aliança para a próxima geração. O relato desse momento está registrado no livro de 1 Reis, capítulo 2. Davi convocou seu filho Salomão, que estava prestes a sucedê-lo como rei, e compartilhou com ele a importância da aliança que Deus havia estabelecido. Essa cena representa a passagem do bastão do governo e da responsabilidade espiritual de Davi para Salomão, marcando uma transição significativa na história de Israel. Davi relembrou a promessa divina de que um descendente seu governaria perpetuamente sobre Israel, destacando a responsabilidade e a grandiosidade dessa missão. A morte de Davi é registrada no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis. A narrativa bíblica não fornece detalhes específicos sobre a causa de sua morte, mas indica que ele morreu em idade avançada, após um longo reinado. Adquira a Bíblia King com 25% de desconto através do nosso cupom de descontos fixado na descrição do vídeo. Em seus últimos momentos, Davi chamou seu filho Salomão e deu a ele instruções finais e conselhos sábios. Essas instruções incluíam orientações sobre como Salomão deveria governar e tratar certas pessoas em seu reino. Espero que tenham gostado da história. Deixe nos comentários qual personagem bíblico vocês gostariam de ver no próximo vídeo. Abraços e fiquem com Deus.